Deus, ele não trabalha com lógica. Deus, ele trabalha com fé. Toda a fé vai provocar milagres. A lógica não provoca milagres. Tudo aquilo que Deus te pede é absurdamente, para o ser humano, algo impossível. Mas quando você tem fé, tudo aquilo que é impossível para você se torna totalmente possível. Será que os céus precisam mostrar para você sinais para provar que Deus continua sendo Deus? Será que você precisa de sinais dos céus para provar que Deus continua sendo Deus? Ou a sua fé te faz acreditar que nele todas as coisas são possíveis? Fé te faz enxergar com olhos sobrenaturais, olhos espirituais, de algo que ainda não aconteceu, mas você tem a certeza de que já é real. O título dessa mensagem é A Fé que Abre Vales e Enche Destinos. O que a gente vê aqui nesse texto do livro de 2 Reis, capítulo 3, é que depois da morte de Acabe, o rei de Moabe se rebela contra Israel. E quando isso acontece, vão se juntar 3 reis para ir contra o rei de Moabe. E um dado momento, eles se encontram, os 3 reis se encontram no deserto, sem água, que era o que mantinha os exércitos. Então, tudo aquilo que os exércitos precisavam para enfrentar ou para lutar uma guerra era de água. E agora eles estão num cenário em que são 3 exércitos no deserto, cansados, sem água, e eles não têm recursos nenhum ali. Mas eles tinham um Deus sobre a vida deles. Um Deus poderoso sobre a vida deles. E talvez, você que está aqui nessa noite, talvez você esteja enfrentando algum deserto na sua vida. Talvez você esteja olhando para alguma situação ou alguma área da sua vida que você não vê uma saída rápida. Algo que possa ser palpável para você ou visível para você. Mas você tem um Deus todo-poderoso sobre a sua vida. E esses 3 reis estão ali sem recursos, estão ali sem água, e eles estão prestes a perder uma guerra sem mesmo ter levantado uma espada. Mas aí vem a palavra do Senhor. De repente o profeta Eliseu vai liberar uma palavra. E qual é a palavra que o profeta Eliseu libera para aqueles 3 reis e para todo aquele exército que ali estava? 2 Reis 3,16. Ali está a palavra liberada por Eliseu. Então Eliseu libera uma palavra que aos olhos humanos, ô pastor Adalto, era algo contra a lógica. Porque o profeta Eliseu vai dizer assim: assim diz o Senhor, fazei nesse vale, covas e covas. Mas quem é que vai cavar covas no deserto? No lugar onde não tinha água, no lugar onde não tinha recurso nenhum. Mas a palavra do homem de Deus, do profeta Eliseu, vai dizer assim: assim diz o Senhor, cavai covas e covas. Porque aí vem a promessa do Senhor. E qual era a promessa do Senhor? E eu fiquei lendo esse texto e fiquei pensando assim: mas que coisa absurda que Deus vai pedir para um povo, para um exército que está prestes a lutar, que está prestes a entrar numa guerra, para cavar covas e mais covas
no deserto. Humanamente falando, isso é o quê? Fora da lógica. Não existe lógica para isso. Mas o Senhor está dizendo assim, e o mais engraçado é que Ele diz assim, cavai no deserto covas e mais covas, porque não haverá vento, não haverá vento, não haverá vento, mas o vale vai encher de água. A gente sabe que quando se começa ou quando se está para chover bastante, em algumas situações, venta muito. Só que não tinha vento no deserto, não tinha sinal de chuva, e o profeta ainda estava dizendo, cave covas. Quando você fala em cova, você lembra de quê? Morte, é ou não é? E quando se está no deserto, é pior ainda para o crente, é ou não é? Porque o crente gosta de dizer assim, nossa, eu estou passando por um deserto que você nem imagina. Porque deserto para crente é sinal de sofrimento. Deserto para crente não é bom. Mas esses 3 reis que estão no deserto recebem uma palavra que não tinha vento, mas que o Senhor iria encher aquele vale de água. Eles só precisavam abrir covas. Era o que eles precisavam fazer, abrir covas. E eu te pergunto, quem em sã consciência cavaria buracos no vale seco? Quem em sã consciência iria abrir buracos sem um sinal de chuva? Quem faria isso? Mas aqui eu vejo um grande segredo. E talvez seja o segredo para você viver um milagre da parte de Deus na sua vida. Deus, Ele não trabalha com lógica. Deus, Ele trabalha com fé. Toda a fé vai provocar milagres. A lógica não provoca milagres. Tudo aquilo que Deus te pede é absurdamente, para o ser humano, algo impossível. Mas quando você tem fé, tudo aquilo que é impossível para você se torna totalmente possível. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que faz acontecer. Então Deus, Ele confronta a lógica para revelar a sua fé. E às vezes Deus vai pedir algo para você que parece absurdo, para saber o tamanho da sua fé. Porque quando nós falamos de fé e mostrar a nossa fé num cenário que não está adverso a nós, é muito fácil. Mas e quando você está com escassez? Quando não se tem mais nada que você possa fazer, aonde está a sua fé? Como você vive a sua fé? Como você demonstra a sua fé? E é isso que nós precisamos aprender com a palavra do Senhor. A ordem era cavar covas em um deserto seco. Talvez você esteja pensando, do que adianta gastar energia cavando se não há nuvem no céu? Igual o profeta, corre lá, olha se tem algum sinal. Ele vai, corre, não tem sinal, ele volta, o profeta com o rosto entre os joelhos orando, vai lá novamente. Ele faz isso, se não me engano, por 7 vezes. Até que na 7ª vez ele vê uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E ele diz assim, tem uma pequena nuvem. E o profeta diz assim, ei, corre e avisa que vai vir uma grande tempestade. Corre e avisa que vai vir uma grande tempestade.
que Deus faz é sempre extraordinário aquilo que Deus faz. Deus, Ele não precisa de muitas coisas, Ele só precisa da sua fé, do seu grito, do seu clamar por Ele, para que Ele possa fazer algo na sua vida. Então talvez a gente fique pensando assim, e quantas vezes Deus te pede algo, quantas vezes Deus nos pede algo. Às vezes Deus nos pede para perdoar quem nos feriu. Às vezes Deus nos pede para ofertar quando você precisa receber. Às vezes Deus te pede para continuar orando quando parece que o céu está em silêncio. Simplesmente para saber aonde está a sua fé. E como está a sua fé. Sabe, a fé, ela sempre vai soar como loucura. A fé, ela sempre vai soar para as pessoas como algo louco. Mas eu tenho certeza e creio nisso, que a fé, ela sempre vai provocar grandes milagres. A sua fé, ela precisa provocar grandes milagres. O tamanho da sua fé define o tamanho do seu milagre. O tamanho da sua fé vai definir o tamanho do seu milagre. E você está numa noite profética, numa quarta-feira profética, onde você tem a possibilidade de viver o extraordinário de Deus, porque a Bíblia diz que os sinais, os prodígios e as maravilhas acompanharão todos aqueles que creem. Então é possível para você viver um milagre da parte de Deus. E se você está aqui nessa noite, é propício que você viva um milagre da parte de Deus. Você crê nisso? Sim ou não? Ou a dúvida permeia o seu coração e a sua mente? Porque a fé não te faz enxergar com olhos naturais. A fé te faz enxergar com olhos sobrenaturais, olhos espirituais de algo que ainda não aconteceu, mas você tem a certeza de que já é real. E o que o profeta estava dizendo era o seguinte: cave covas, cave mais covas, porque não tem vento, mas amanhã essas covas estarão todas cheias de água. Estarão todas cheias de água. O que o Senhor estava criando naqueles reis e naquele exército todo? O Senhor estava criando neles uma expectativa. Para quê? Porque o nível da sua expectativa é o limite da tua experiência com Deus. Esse é o nível. E eu te pergunto: quantas covas você teria coragem de cavar hoje? Quantas? Talvez seja algo na saúde. Talvez você precise cavar uma cova na sua vida financeira. Talvez você precise cavar uma cova no seu processo imigratório. Talvez você precise cavar uma cova nessa noite em favor do seu casamento. Porque nós não estamos falando de uma cova de morte, mas uma cova que traz vida. Uma cova que vai ser totalmente cheia, abundante pelas águas do Senhor. Quantos creem nisso nessa noite? Às vezes, amado, nós estamos olhando para o céu, olhamos para a nossa vida e nós não vemos nada.
Tem dias que são assim. Tem dias que você duvida até de você mesmo, de quem você é. Porque não é fácil. Nunca será fácil. Por mais que a gente creia, sempre virá um vento de dúvida sobre nós. O inimigo, ele sempre vai soprar algo na sua mente para fazer com que você duvide do Deus que você serve. Mas nós temos que fazer como todos aqueles que experimentaram o milagre. Gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou ouvir a voz de um profeta dizendo: ei, você vai fazer só um pão para você e seu filho comer. Não é assim, pastor Adalto? Mas se você fizer para mim primeiro, a lógica qual seria? Eu vou dar o pão que eu estou fazendo para eu e meu filho comer, ele vai comer e nós dois vamos morrer. Essa era a lógica, não era? Mas a Bíblia diz que o Senhor já havia preparado o coração da viúva de Serepta. Então quando Elias chega até ela prepara o pão, entrega para ele, e a partir daquele momento nunca mais faltou farinha na panela e azeite na botija. E pegando um gancho na palavra do pastor na segunda-feira, nós estamos diante de um cenário, nem está no esboço, em que uma mulher cananeia vai até Jesus porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada. E quando ela chega até Jesus, clamando por ele, ele não fala nada com ela. Em silêncio. Os céus estão em silêncio. Quantas vezes você ora e não vem a resposta que você precisa? E aí você faz o quê? Murmura, desiste. Deus esqueceu de mim. Só que a mulher cananeia vai insistir, porque os discípulos estão dizendo: ei, cala aquela mulher, porque senão ela não vai nos deixar em paz. E Jesus vem com uma resposta duríssima para aquela mulher, dizendo para ela: ei, eu não vim para você. Não é para você que eu tenho que dar pão. Não é para você que eu tenho que dar pão. Mas ela diz assim: até das migalhas que caem da mesa dos seus donos, eu posso me alimentar. O pastor foi muito sábio na segunda-feira falando sobre isso. Jesus vai dizer o que para ela? Que ele não viu alguém com tamanha. E a partir daquele momento, a menina que estava terrivelmente endemoniada é curada. Terrivelmente endemoniada é curada. O pastor até disse que Jesus chamou ela de cachorro, cadela no caso. Mas Jesus não estava se referindo de maneira pejorativa para aquela mulher, porque os cananeus adoravam um Deus que parecia um cachorro. Então ele estava dizendo para ela: olha, você adora um Deus que parece cachorro, mas vem a mim pedir algo, peça ao seu Deus que cure, que liberte a sua filha. Mas ela insiste em dizer para ele: ei, o Senhor pode fazer. O que eu quero dizer para você nessa noite? Que o Senhor, Ele pode fazer na sua vida. Só uma meia dúzia aqui que pegou e crê. Eu quero te dizer que só o Senhor pode fazer algo extraordinário na sua vida.
E não fique com medo de abrir a sua boca e dar glória a Deus, não. Pode glorificar, nenhum irmão aí vai se escandalizar com você, não. Sabe? Pode ficar à vontade, nós somos em um culto pentecostal, então pode glorificar mesmo, pode dizer glória a Deus. Porque quando você dá glória a Deus, a sua fé vai fortalecendo e você vai dizendo: eu vou viver esse milagre, vai acontecer na minha vida, vou cavar covas e o Senhor trará água para encher. Vocês veem um milagre que Eliseu faz com uma viúva? Humanamente, ou trazendo para a lógica, a mulher precisava de recursos. Mas ele diz assim para ela: ei, sai e traz vasilhas. Sai e traz vasilhas. E eu acredito que aquela mulher tinha uma boa convivência na vizinhança, né? Porque se ela não fosse uma boa vizinha, meu Deus, não ia arrumar tantas vasilhas. E as vasilhas foram vindo, o azeite jorrando, vasilhas vindo, e o azeite jorrando, até que parou as vasilhas, parou o azeite também. É por isso que o Senhor estava dizendo para eles: cavem covas, porque eu vou encher essas covas de água. Será que os céus precisam mostrar para você sinais para provar que Deus continua sendo Deus? Será que você precisa de sinais nos céus para provar que Deus continua sendo Deus, ou a sua fé te faz acreditar que nele todas as coisas são possíveis? De que nós só não vivemos milagres extraordinários. Por quê? Porque nós olhamos com a lógica, quando nós deveríamos olhar com a fé. Sabe por que tem cenários que não mudam dentro da sua casa? Porque você está olhando com a lógica. Sabe por que tem situações que ainda persistem na sua vida? Porque você está olhando com a lógica. Porque a partir do momento que você olhar com a expectativa que Deus tem com relação ao seu coração e à sua vida, você vai viver milagres. Você vai viver grandes milagres na sua vida. Não existia nada visível, pastor. Não existia nada visível para aqueles 3 reis. Não tinha nada, pastor Rubens. Não tinha nuvem no céu. Não tinha vento. Mas eles cavaram covas. Eles abriram covas. Mas eles acreditavam que o milagre viria. Sabe, às vezes nós estamos esperando sinais. E Deus espera que nós apenas façamos algo em favor daquilo que Ele quer derramar sobre as nossas vidas. Qual que era a ordem? Qual que era a ordem? Cavem. Qual que era a ordem? Cavem. Eles cruzaram os braços? Eles cruzaram os braços, sim ou não? Eles cavaram. E a Bíblia diz que no outro dia eles fizeram um sacrifício de oferta e veio água de onde eles nem esperavam. Deixa eu ser profeta de Deus aqui na sua vida nessa noite. Virá coisas na sua vida que você nem está esperando chegar, mas chegará. Virá coisas que você talvez esteja esperando por anos, mas o Senhor trará para a sua vida. Existem portas que talvez você está dizendo assim: já não abrem mais essas portas.
Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer que quando você menos espera, Ele surpreende você. Que quando você menos espera, Ele faz jorrar de onde não se pode jorrar, Ele faz jorrar. Esse é o Deus. E às vezes a nossa fé é uma fé que faz esperar, mas não é essa fé que faz com que o céu se mova em nosso favor. Não é essa fé. A nossa fé precisa ser uma fé ativa, uma fé que se move. E você vai ter a oportunidade de passar pelo corredor dos milagres. Mas não passe simplesmente por passar, porque o pastor está pedindo para você passar, não. Eu sempre digo isso. Passe declarando, não é assim, Senhor, me dá minha cura. Senhor, me dá minha cura. Senhor, abre uma porta. Não. Passe já dizendo, Senhor, eu estou curada. Senhor, essa porta já está aberta. Ei, comece a declarar isso. Isso é fé. Porque você não está vendo, mas no seu coração já aconteceu. Por que eles cavaram? Eles viram os sinais? Não. Mas eles sabiam que Deus era poderoso para fazer. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Mas eu quero te dizer que o tamanho do seu milagre, ele está diretamente ligado ao tamanho da sua fé. Deus, Ele não precisa de sinais para cumprir com aquilo que Ele prometeu na sua vida. Ele não precisa trazer sinais visíveis para você, para te dizer assim, ei, eu estou mostrando para você, vai acontecer. Não. A fé cava mesmo quando o céu está limpo. A sua fé cava mesmo quando as pessoas podem dizer para você assim, ei, você não vai conseguir. Não é para você. E talvez você esteja aqui e você já ouviu isso. Das pessoas dizer, ei, esse trabalho não é para você. Você não tem capacidade para fazer isso, mas o Senhor está dizendo para você, ei, sou eu que te capacito. Sou eu que abro portas. Sou eu que faço jorrar. O interessante é que a sua fé hoje, ela pode liberar rios que vão saciar toda a sua vida. E eu sei que o Senhor, Ele pode fazer isso. Eu também não sei qual é o vale que você enfrenta nessa noite. Mas eu sei que o Espírito está dizendo, cave em oração, mesmo sem sentir nada. O Espírito diz para você, cave em adoração, mesmo em meio à dor. O Espírito está dizendo, cave, mesmo que essa expectativa não te traga sinais visíveis, cave. Cave fidelidade, mesmo que sem resultados imediatos. Simplesmente cave. Porque ainda não há um vento, ainda que não haja chuva, o vale que você está vai encher. O vale que você está vai encher. O impossível não depende das evidências. Depende da sua fé. E eu quero encorajar você nessa noite a viver esse tempo de fé. A viver esse tempo de fé. E hoje,
Quem tiver coragem de passar por esse corredor, cavando covas, vai viver milagres. Vai viver milagres. Você vai viver a abundância dos céus, pastor Adão. Vocês vão viver a abundância dos céus. Cave covas. Cave covas. Deus vai surpreender vocês. Deus vai surpreender pessoas aqui. E talvez quando você estiver sendo surpreendido, você vai se lembrar dessa noite. Daquilo que Deus falou ao seu coração. Não depende de mim, depende de você. O milagre não depende daquilo que Deus pode fazer, porque Ele faz agora, quando Ele quiser, quando Ele puder, a hora que Ele quiser. Mas depende de como você se movimenta em favor desse milagre. De como você quer viver esse milagre. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Você fechasse os seus olhos por um instante. Eu sei que você vai passar pelo corredor dos milagres. Mas eu quero te dizer que haverá abundância de chuva sobre a sua vida. Eu quero te dizer que o céu está liberando aquilo que é seu nessa noite. A terra nunca terá o poder de limitar aquilo que os céus já liberou. E com seus olhos fechados, comece a dizer qual é o milagre que já aconteceu na sua vida. Não é que vai acontecer, já aconteceu. Entenda isso, não é que vai acontecer, já aconteceu. O milagre já aconteceu na sua vida. O milagre já aconteceu na sua vida. Oh, aleluia. A sua fé hoje pode liberar aquilo que está retido. O milagre, ele não depende do cenário, ele depende da sua obediência. Daquilo que você está ouvindo. Daquilo que você está deixando entrar no seu coração. O cenário que talvez você esteja vivendo, as provações que você está vivendo, tudo aquilo que está adverso na sua vida, não tem o poder de limitar o Deus que você serve. Deus vai me fazer andar sobre as águas. A lógica dizia para Pedro não andar sobre as águas. Mas quando o Senhor diz: ei Pedro, vem, sai do barco, o Senhor estava dizendo: vem, ande sobre a minha palavra. Cavaram covas sobre uma palavra, porque assim diz o Senhor: cavem covas, cavem covas, porque amanhã eu encherei esse vale de água.
E hoje é a noite de você romper em fé. Comece a declarar a sua vitória. Comece a declarar a sua vitória sobre essa enfermidade. Comece a declarar a sua vitória sobre essa escassez que talvez você esteja vivendo. Comece a declarar vitória dentro da sua casa, dentro da sua família. Comece a declarar vitória, porque você vai viver um milagre nessa noite. Minhas provações não são maiores que o meu. Comece a declarar isso. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir, vai se abrir, vai se encher. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Vai abrir, vai abrir. Portas se abrirão. Curas serão processadas. Milagres acontecerão. Com teu poder. Aleluia.